Boa tarde, amigos. Estamos iniciando pela TV Educadora, como acontece todos os sábados neste horário, mais um programa Cenário Político. É com muita satisfação que neste sábado nós estamos recebendo a ilustre visita do nosso amigo Luiz Carlos Vilarim, o Beia Vilarim, que é o vereador, presidente da Câmara de Orlândia e que, por sinal, viu, Júlio, foi craque daquele scratch de futsal da Inter lá de Orlândia. O Beia, é um prazer recebê-lo aqui no programa. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Júlio. Uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, né? Agradeço aí pela confiança, pela consideração, né? Um abraço aí para todos os telespectadores de Batatais, né? Os batataenses, a minha cidade, Orlândia, né? Obrigado pelo convite. E estamos recebendo o Júlio Eduardo Marques Pereira, o Júlio do Sindicato, que também foi presidente da Câmara, saiu, né? No mandato passado aí, foi presidente da Câmara com o Beia. Júlio, é um prazer recebê-lo. Fazia tempo que você não vinha aqui no programa também. Verdade, Paulo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Beia. Seja bem-vindo aqui à nossa estância turística de Batatais. Boa tarde a todos os telespectadores. É verdade, é muito trabalho de final de semana, viu, Paulo? E eu até te peço desculpas, você me chamou outras vezes e agora, felizmente, nós podemos estar juntos aqui. Muito obrigado. Tudo bem. Ô, Beia, o que te levou a entrar na política, hein? Olha, Paulo, eu já milito na política desde 88, né? Ah, é? Desde 88, eu já, nas campanhas políticas, eu já assessorava ao candidato, né? Eu fazia a coordenação da campanha e em 2013, né, me surgiu a oportunidade, né, de eu estar candidato, né, pela primeira vez, né, depois de uma longa caminhada aí assessorando, né, outros vereadores, e eu tive a oportunidade de estar, né, candidato e concorrer à eleição e ter sido eleito. Você como presidente, aliás, eu quero que o Júlio responda isso também na sequência. É melhor presidir ou atuar só como vereador? O que você está achando? Você está no segundo mandato? Olha, é o meu segundo mandato e também eu estou no meu segundo mandato de presidente, né? No meu primeiro mandato também eu estive presidente da Câmara. Então eu posso dizer, sim, que eu tenho uma experiência referente à presidência da Câmara. Mas em alguns momentos, você sendo um vereador, né, você consegue conduzir, né, alguns assuntos de uma forma diferente. Porque você estando presidente, você tem que, primeiro de tudo, você tem que seguir o regimento interno, né? E de repente, você seguindo à risca ali o regimento interno, você vai ter algum desconforto. Você vai bater de frente com os companheiros. Você vai ter algum desconforto. Então, você tem que ter muito equilíbrio, né? Muito jogo de cintura, para que você possa conduzir os trabalhos aí, principalmente durante a sessão da Câmara. Perfeito. Júlio, e você? O que você acha? Você também foi presidente? A gente acaba adquirindo dentro da Câmara, né, uma questão mais administrativa, de comando realmente, né? Mas, por outro lado, como é uma casa política, você tem que estar muito atento a todas as questões políticas, você tem várias ideologias, vários partidos, são várias pessoas com pensamentos diferentes e muitas vezes, como disse o Beia aqui, você tem que cumprir o regimento, o regramento da casa, mas também você tem que dar ampla palavra para os nossos vereadores, eles têm que ter o livre processo de trabalho dentro da sua Câmara, dentro do seu trabalho legislativo. Então, assim, acaba sendo muito bom na questão que você conhece muito mais o regimento, você fica muito mais antenado, a assessoria em cima da presidência é muito maior. Então, assim, é uma experiência agradável que eu acho que todos deveriam passar pela presidência da Câmara. Ô, Beia, no estado de São Paulo, desde o começo do ano, mais de 750 mil títulos foram cancelados e suspensos, né? E esse povo aí tem menos de um ano aí para regularizar a situação para votar ano que vem. Você acha que o eleitorado nosso está ficando descrente da nossa classe política? Eu li uma matéria faz uns 15 dias a respeito desse assunto que você está abordando. Eu acredito sim que a população geral do nosso país, ela está descrente, sim.
eu acredito nesse fato. Haja visto todos esses acontecimentos, né, que está acontecendo no país, que isso não vem da agora, né? Isso Principalmente na esfera federal, né, Beia? A esfera federal, como disse, vem de cima para baixo. E reflete aqui, óbvio. Reflete aqui, reflete naquela pessoa, naquele eleitor, que realmente ele fica desanimado. Você pega, vamos falar do dia da eleição. O dia da eleição é num domingo. Um domingo é o dia que, eu não vou lá não, eu vou ficar com a minha família, eu vou viajar, já emendo um feriado. Então, eu vejo assim, que precisa ser feito um trabalho verdadeiramente político para que essas pessoas voltem a ter um interesse pela política, né? Até mesmo os mais jovens, né? O que vai votar pela primeira vez. Você vê que quando falta um ano para a eleição, começa aquelas campanhas em rádio, televisão, partidos incentivando o menor de 16 anos, né? Que pode votar pela primeira vez, a tirar o título de eleitor. É só você pegar as estatísticas, quantos vão, né, pela primeira vez tirar o título de eleitor. Interessante. Você tocou num ponto, viu, Beia? Júlio, ele tocou num ponto importante, porque é o seguinte, na última eleição, nessa eleição que nós tivemos, jovens de 15, acho que 1 milhão e pouco de jovens entre 15 e 17 anos compareceram às urnas. Significa 55% menos do que 2018. Você acredita que o ano que vem vai permanecer esse desinteresse do nosso jovem, Júlio? Ô Paulo, aqui em Batatais mesmo, né, nós podemos notar, nós temos aqui cerca de 40 mil eleitores, foram 26 mil eleitores nas urnas. Tivemos o problema da pandemia, que atrapalhou, mas isso já vem num crescente já de outras eleições. Passa também, como disse o Bey aqui, pela essa descrença da classe política. Nós aqui, nas nossas cidades, eu acho que não deveria existir isso. Por quê? Nós somos uma cidade relativamente pequena, né? Nossa Batatais ainda nós nos conhecemos, nós temos, se não conhece o pai, conhece o filho, conhece o irmão, então nós temos uma relação muito grande. Então, as pessoas que se dispõem a trabalhar pelo município, que se dispõem a gerir a cidade, como prefeito, como vice, como os vereadores, na minha opinião, no mínimo, ela tem que ser respeitada por essa decisão. Aqueles que se dispõem a, pelo menos, se candidatarem. Por quê? A política está tão descrente, a gente está tão desacreditada, até pela política nacional, que você ganha eleição hoje, amanhã você virou ladrão. Amanhã você não é mais o Júlio, aquela pessoa, amanhã você virou político. Mas como assim? Eu estou doando, eu estou trabalhando, tentando melhorar a minha cidade, eu estou tentando fazer com que a minha cidade cresça com os meus pensamentos, com as minhas ideias, com tudo aquilo que eu aprendi durante a minha vida toda, eu estou tentando implementar na política, na vida pública, Exato. Na administração da minha cidade. Que eles não entendem Agora, que é uma isso está extensão da tua atividade que você colocou em função a serviço da comunidade como uma missão e não como profissão, como muitos agora estão entrando na política. E a gente passa por uns pedaços muito tristes, porque isso não deveria ser assim. Exato. Sabe, nós somos todos uma comunidade só, nós somos todos aqui, ó, se eu não conheço um, eu sou parente do outro. Então, assim, eu acho triste que isso aconteça numa cidade pequena. Vai continuar acontecendo, isso sempre foi assim, sempre vai continuar sendo. Mas, na minha opinião, quando uma pessoa se candidatar, a outra devia, pelo menos, respeitar. Bem, nós estamos falando a respeito dos jovens, e eu acho que o grande problema, como é que a gente vai se falar em futuro, se todas as esferas, seja federal, estadual e municipal, não existem projetos para o jovem? Se não tem projeto para a nossa juventude, Júlio, como é que nós podemos falar em futuro, Beia? Realmente, voltando na esfera federal, já se começa lá, né, do governo federal, não tendo esses projetos aí para os jovens, né? Existe hoje aí
um programa de jovem aprendiz, né? Que até então aí, até 2010 mais ou menos, 2012, ainda existiam as guardas mirins. Exato. Né? Existiam as guardas mirins onde o jovem tinha ocupação. Nós tivemos uma guarda mirim em Orlândia que nós tínhamos 450 jovens, crianças ali, de 16, de 14 a 18 anos, eles podiam prestar serviço, né? No espaço público, supermercado, loja, tal. Hoje não pode mais. Tem a lei 10.097, que é do jovem aprendiz, ou você é aprendiz, né? Ou você é estagiário. Você pega uma cidade, eu vou falar da minha cidade de Orlândia, você pega uma cidade aí de 40 mil habitantes, como que você vai absorver toda essa gama desses jovens aí eu não vou nem falar de 14, que já podia trabalhar na minha época, de 16 até 18 anos em busca do seu primeiro emprego. Exato. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, gente, lá na loja do Sotitinhaca, saía da loja, com 16 eu trabalhava na loja e na radiodifusora Batatai. Com 18 anos eu trabalhava, fazia o normal à tarde e o técnico de contabilidade à noite, que nunca parei de estudar e trabalhar a vida toda, desde os 14 anos da minha vida, na verdade. São leis que não contribuem em nada também, né? Porque, lógico, você não vai tirar a criança do banco escolar para trabalhar com uma idade muito pequena, mas isso aí não mataria ninguém. Paulo, eu vejo que isso dificulta muito as empresas, tá? Eu estou falando em empresa, mas um próprio lojista, um supermercado, um lugar ali que tem 5, 6 empregados, que pode ter ali um jovem ali do seu primeiro trabalho. Então, na minha visão, na minha opinião, é um projeto aí do aprendiz. E outra, as empresas têm uma cota para ser cumprida. Tem empresa que tem que ter 1, 5, 10, 15, tem que ter 30. E o restante? Eu acho que é o seguinte, nem sempre, né, Júlio, as atividades contam e dependem exclusivamente de dinheiro. A criatividade vale muito. E eu tenho que parabenizar o sindicato com o Senar nessa parceria que vocês criaram aí, esse agricultor do futuro. Eu acho isso extraordinário, porque é a vocação aqui da nossa região, é o agronegócio realmente. E esse agricultor do futuro eu achei fantástico. Ô Paulinho, nós começamos como jovem aprendiz em 2007. E durante alguns anos, com o jovem aprendiz, hoje chama-se Jovem Agricultor do Futuro. Por quê? Porque criou-se também o jovem aprendiz, na realidade é de 18 a 24 anos pela lei. Então nós estamos trabalhando de 16 anos completos, de 14 anos completos a 18 incompletos. Nós estamos fazendo esse pré, que seria já uma noção do primeiro emprego, já que nós trabalhamos ali por competências. Então nós trabalhamos o ser pessoa, ser cidadão e ser um empreendedor. É um curso de formação profissional, não é, apesar de num segundo momento ser um projeto que acaba sendo social, porque tira esses jovens da rua, coloca esses jovens para aprender alguma coisa no período contrário ao que ele está estudando, mas é um curso de formação profissional. Então nós começamos com o jovem agricultor do futuro, completou 18 anos, nós podemos levá-los para a aprendizagem, que aí é de 18 a 24 anos, com 6 horas diárias. Ele tem a questão pedagógica e a questão profissional. Exato. Aí ele já entra para dentro da propriedade, já vai aprender a fazer trabalhos na zona rural. Mas quando a gente começa com o jovem agricultor, não significa também que ele vai ficar na agricultura, no agronegócio. Todas as competências para o trabalhador são as mesmas para a indústria, para o comércio, para o agro. Então eu tenho que ter as competências são as mesmas. Então nós distribuímos ali, nós ensinamos eles a terem essa competência, a ter a condição de chegar num estabelecimento e falar: eu sei fazer isso, isso e isso. Júlio, é interessante essa colocação que ambos fizeram, tanto o Beia como você, me faz recordar que agora está tentando se reativar
em atitudes assim esporádicas, não através do Ministério da Educação e nem das nossas leis, o que já havia há 50 anos atrás, porque a modificação dessa lei veio, sabe o quê? Desarticulou o ginásio industrial de Batatais, onde eu formei. Eu sou da primeira turma do ginásio industrial e saí lá formado torneiro mecânico, fresador e desenhista técnico. E acabaram com o ginásio vocacional também, que preparava o aluno para o futuro. Entendeu? Proibindo, inclusive, agora de trabalhar o menor de 16. Então, quer dizer, foram atitudes equivocadas, tá? Do Ministério, inclusive da Educação e da política nacional como um todo. Porque eu que trabalho diretamente com esses jovens, Paulo, a gente sente essa necessidade e vê no rostinho de cada um deles a importância de aprender alguma coisa, porque eles já querem trabalhar, eles já querem comprar sua bicicleta, eles já querem ter a condição de comprar sua calça, seu tênis. Com certeza. E não tem como fazer isso. Como cidadão brasileiro que não quer receber Bolsa Família, ele não quer receber cesta básica, ele quer emprego para ele poder defender o salário dele para sustentar a família. E falando em emprego, quero pegar o gancho, Júlio. Eu achei muito interessante essa frente de trabalho que a Orlândia criou. Gostaria que você falasse, porque ela abrange todos os setores da administração. Não é só o combate à Aedes aegypti, não. Não. Essa nomenclatura aí sobre o combate, por se dar que nós vimos da pandemia, né? Então usou-se essa nomenclatura aí de combate, né? Mas é o seguinte, eu fiz um anteprojeto, né? Uma indicação. Eu ajudei a criar esse projeto aí, Frente do Trabalho, na cidade de Garapava. Então, eu já tinha, assim, uma noção e a experiência do que estava acontecendo em Garapava. Porque lá em Garapava ela está acontecendo desde 2017. Então, eu trouxe para cá, conversei com o prefeito, o Dr. Sérgio, e ele aceitou a ideia. Eu fiz um anteprojeto, a indicação, e ele transformou em projeto de lei. É um projeto que nele está, que pode ser atendido até 200 pessoas, tem todo um critério, né, dentro do projeto, todas as regras, todas as normas, todas as leis, né, pode atender até 200 pessoas. Hoje, em Orlândia, nós estamos com 110 já atuando. Você abordou, além de fazer o trabalho no espaço público, né, essas pessoas têm aí uma dignidade de estar ganhando uma bolsa, né, de R$600 por 5 horas de trabalho diárias. Aí voltando no local de trabalho, em qualquer espaço público ela pode prestar serviço, escolas, posto de serviço, guarda municipal, aonde fala aqui, em creches, elas podem prestar serviço, serviço de varrição, pintura de guias. Então, é uma maneira de você estar levando para essas pessoas um pouquinho mais de conforto e dignidade, Paulo. Entendi. Ô, Júlio, e você tem sido um vereador bastante compenetrado e atuando em todas as áreas. Eu tenho acompanhado o trabalho de todos vocês, porque eu faço questão de acompanhar o trabalho da administração pública e da Câmara de Batatais. E você tem questionado o prefeito em relação aos estagiários da prefeitura, cobrando ele quantos cargos tem, quantos jovens estão lá tendo a oportunidade para estagiar no poder público também. Eu acho isso muito interessante. Paulo, assim, eu sou muito os extremos, os jovens e os idosos, sabe? Que a gente precisa cuidar bem. Um porque está começando a vida, o outro porque já deu tudo que tinha para o nosso país, para a nossa cidade, já ajudou, então nós precisamos cuidar bem também. E o prefeito tem aumentado esse número de estagiários dentro da prefeitura, e isso é muito importante, principalmente para dar a esses estagiários que muitas vezes estão estudando e ainda não tem o contato com o trabalho propriamente dito, ele fica só na teoria, e a possibilidade de estar estagiando, de estar vivenciando o trabalho de uma maneira efetiva é muito importante. E nós temos que, se possível, aumentar cada vez mais, aumentar o valor dessa bolsa, fazer com que esses jovens que
ficaram aí classificados como nem, né? Muitos deles são os nenéns, que nem estudam e nem trabalham, que a gente tem que reverter esse tipo de situação. Nós temos que mostrar que o trabalho é importante, que o trabalho glorifica a pessoa, que o trabalho ele traz condição de você manter bem a sua família, de você manter a sua vida equilibrada. O trabalho ele te dá a condição de você estar numa sociedade viva e próspera. Então, assim, o jovem ele tem que ter um olhar diferenciado dentro da administração pública para que ele possa ter condições de estudar, continuar seus estudos, formar, se possível, ficar na sua cidade. Muitos estão indo embora porque a questão hoje também de emprego, renda, nossas cidades estão ficando limitadas, tem que procurar, às vezes, centros maiores para poder desenvolver aquilo que ele estudou, mas nós temos que dar essa condição para o jovem. Ô Bem, você tá pedindo, já pediu, né, declarando de utilidade pública o ICELO, que é o Instituto de Cultura, Esporte e Lazer. Eu pesquisei teu trabalho também, viu? Quando eu te convidei. Realmente, né? É uma instituição agregada ao esporte, né? E eu tenho, assim, eu trabalho muito na minha vida e eu estou, né? Esses dias eu até estava conversando com uma pessoa na cidade, eu tive uma oportunidade de onde estar na minha posição que eu estou hoje, através do esporte, que eu vim de Igarapava para Orlândia em 1986 para ser atleta do time da ADC Intel lá de Orlândia. E de lá eu fiquei até hoje, já faz alguns dias que eu trabalho lá, 37 anos que eu trabalho na empresa. Então, como um outro, eu já tive a oportunidade de fazer um projeto de outras entidades também, né? Que são mais voltadas aí para a saúde, né? Uma própria creche lá que não tinha nem a municipal. Esse projeto aí da ICELO, eles têm um projeto lá na nossa cidade, um projeto de judô, que inclusive tem sede própria agora, que abrange ali mais de 200 crianças, né? Isso é um trabalho que é feito para esse pessoal, eles têm toda uma equipe, todo um profissionalismo, e quando eu fui averiguar, e quando chegou em mim uma solicitação através de alguns pais, de alunos, e eu cheguei de encontro com a pessoa responsável para me entender e realmente ter certeza do que eu estaria fazendo em solicitando aí esse projeto. Ela não é uma instituição que não é do poder público. Ela não é do poder público. Por isso que está pedindo para poder receber verbas governamentais, né? E continuar fazendo os projetos. Daqui a pouco nós vamos até falar das tuas emendas, tudo, você conseguiu muitas coisas. Então justifica realmente. Então, assim, eu vi muito, pesquisei muito a respeito disso. E eu cheguei até a pessoa responsável, né? Que é o diretor-presidente, que é o gestor, para me entender e buscar mais informação, para que quando eu formalizasse o projeto e chegar na Câmara Municipal, eu não chegar com desconfiança nenhuma dos meus companheiros. Exato. Tanto é que a votação foi unânime, né? De ceder aí a utilidade pública ao ICELO. Perfeito. Júlio, você tem questionado o prefeito em relação à capacidade do Banco do Povo em aí fornecer empréstimos, aí, principalmente aos novos empreendedores da nossa cidade. Como é que está essa situação? Explica para nós. Paulo, eu entendo que o Banco do Povo é um trunfo que o governo do estado criou e que ele pode alavancar os pequenos empreendedores, os MEIs, aqueles que estão empreendendo, estão começando a sua vida empreendedora. Por exemplo, um carrinho de pipoca que seja, ele pode adquirir esse carrinho de pipoca através do Banco do Povo. Então, o Banco do Povo, ao meu modo de entender, ele tem que ser muito melhor explorado, tanto pelos pequenos empreendedores, como os micro e pequenos empreendedores, como pelo poder público, no sentido de alavancar essa questão aí dos pipoqueiros,
dos lanches, daqueles prestadores de serviços, dos eletricistas, dos encanadores, eles terem seus ferramentais comprados com dinheiro que é do Banco do Povo, que é do Estado, que é um juro super subsidiado, que é um juro baixíssimo. Então, assim, nós temos que propagar essa condição, nós temos que mostrar isso para essas pessoas, para esse prestador de serviço, para que ele possa se manter com sua tecnologia, vamos dizer assim, com seus maquinários em dia e fazer uso realmente do Banco do Povo, que isso daí, dentro do microcrédito, é o ideal para a nossa economia. Você também pediu a transformação em utilidade pública da Associação Vida e Paz. O que é o projeto Continue Vivo? Porque está morrendo muita gente lá. Esse projeto é o projeto Fique Vivo. É um projeto de um pessoal lá que faz um trabalho com pessoas em depressão, pessoas que estão em busca de um atendimento, um trabalho psicológico, psiquiátrico. Então eles têm um grupo, eles são voluntários. Tá? Eles são voluntários, constituíram a sua marca, né? O seu nome, né? E também me buscou para que eu pudesse entrar com a indicação para que se tornasse de utilidade pública. Como a gente já conversou, se tornando de utilidade pública municipal, a partir aí do terceiro ano, você pode entrar com a utilidade pública estadual, 5 anos federal. Então, nós assumimos um compromisso com eles, são um grupo de mulheres que faz parte desse projeto, né? Lá tem psicóloga, lá tem palestrante, tem dentista. Então, eles têm um local, um espaço que é deles, né? Um espaço, aliás, que foi cedido pela prefeitura, né? Transformaram-se ali no seu ambiente. E eles fazem atendimento, Paulinho, todos os dias. Tem professoras, psicopedagoga, tem lá também. Então, é um projeto de suma importância para a nossa cidade. Além do que, desafoga o município. Não tem dúvida. Com questão a esse problema danado que nós estamos vivendo hoje, principalmente que é a depressão. Eu percebo pela experiência de ambos, que já foram presidentes, inclusive, nos seus respectivos legislativos, tanto Orlândia como Batatais, que vocês estão bastante focados, estão compenetrados realmente na abertura de novas oportunidades. E no teu caso, Júlio, você pediu, inclusive, está pedindo ao prefeito municipal que destine 2 áreas desse novo distrito industrial aí para a incubadora de empresas, que eu acho extremamente interessante. Ô Paulo, nós estamos vendo aí o prefeito atuar em várias áreas, o distrito industrial, né, que é uma reivindicação antiga, que o prefeito Zé Luiz fez a aquisição da área, o Eduardo deu a sua contribuição ali como prefeito também, fazendo as galerias pluviais, voltou o prefeito Zé Luiz, asfaltou. Então, agora o Juninho está terminando, creio que em breve nós vamos poder estar entregando esse distrito industrial. A gente sabe que nem todos serão contemplados com o número de terrenos que tinha ali. E existem pequenas empresas, pequenas indústrias, que elas são pequenas hoje, mas que elas podem amanhã ser grandes. Então, nós temos que pensar, sim, nesses galpões de incubadoras, de empresas, fazendo eu chamo de monitoria, né? Essa monitoria dessa empresa em todos os aspectos, administrativo, técnico, de vendas, de marketing, tutorando essa empresa até que ela consiga sair, ser desincubada, né, e ter a sua vida própria. Então, eu acho que isso é um ganho para o município, é um ganho na geração de empregos da nossa cidade, é um ganho para a geração de renda, porque o trabalho na indústria hoje, ele remunera muito bem. E eu estou, assim,
Feliz porque o prefeito Juninho, na administração dele, trouxe novamente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Está sendo ocupada a pasta pelo vereador licenciado Rafael Prodóximo. Eu acho que nós temos que dar condição para o Rafael, para a administração, com ideias, mesmo que seja com ideias ou de alguma forma, para que a gente alavanque essa situação na nossa cidade. Porque eu ando muito pela cidade, eu trabalho muito com jovem e a reclamação chama-se emprego. Nós estamos perdendo muitas jovens indo para Ribeirão Preto, indo aí nos ônibus aí, saindo 5, 6 horas da manhã, voltando de noite para casa, porque aqui nós estamos limitados na questão de emprego. Então nós temos que... você vai ver muita matéria minha aí na questão do desenvolvimento econômico. Eu acho que é um importante caminho que nós temos que trilhar aqui na nossa cidade. Quando eu convido vocês para vir ao programa, eu entro pela internet na página de cada um de vocês aí, né, nas câmaras. Eu fiquei surpreso com o trabalho do B, inclusive na busca de emendas que você também tem, né, Júlio? É óbvio. Mas eu estava vendo lá que foram 3.700.000 de emenda com os deputados estaduais e federais da nossa região, e emendas impositivas da Câmara também, 615 mil reais de emendas lá, bem, é um bom trabalho. A gente tem que trabalhar, como falam, né? Todos tratam a gente chega em São Paulo, lá na Assembleia, já veio com o Pires na mão, né? É o trabalho do vereador. Nós somos eleitos para isso. Mas vocês não acham que vocês estão muito humildes de ir com o Pires? Não dá para ir com uma bacia já de uma vez, bem? Mas a gente, de vez em quando, a gente volta com a bacia também, viu? E assim, eu tenho um bom relacionamento com vários deputados federal, estadual, onde a gente consegue trazer para os municípios aí valores aí significativos para a nossa cidade, né? Esse ano mesmo agora, 2023, o nosso Hospital Beneficente Santo Antônio ele já recebeu uma emenda de R$1 milhão aí, e já tem aí encaminhada mais R$1 milhão para o hospital. Então, é um trabalho diário, Paulo, é um trabalho diário que você vai, liga até mesmo para o deputado, para os assessores e vai em cima e tal. Essa emenda impositiva é uma lei que foi criada na Câmara Municipal por um dos vereadores, para que a gente possa usar do orçamento. Esse ano nós votamos agora na LOA, era 1,6, 1,8 do orçamento do município. Esse ano nós votamos para 2%. Então, 2% do orçamento do ano anterior, ele é dividido para os vereadores. Esse ano vai dar R$600 mil para cada vereador, destinar para as entidades, instituições, para o hospital, né, para as creches. Então, essa é uma verba impositiva dos vereadores da Câmara Municipal que sai do orçamento do município, né? Votamos agora para 2%. Então, acredito também que no âmbito da nossa cidade ali, uma cidade pequena, 40 mil habitantes, a gente tem um projeto desse para que possamos sair de nós, né? Até assim, é muito gratificante estar saindo. Como a gente pede para os deputados, né? Então, saindo de nós, vereadores, olha, eu vou destinar, que seja 50 mil, 80 mil para essa entidade. Isso é muito gratificante. Júlio, eu conversava antes do intervalo sobre o funcionamento do orçamento participativo, essa consulta prévia que a Câmara lançou aí sobre o orçamento do ano que vem também. Gostaria que você falasse a respeito. E funciona essas audiências públicas que raramente acontecem aí? Ô Paulo, eu queria abordar também a questão do orçamento da emenda impositiva que o vereador tem direito. Aqui em Batatais nós temos também, é 1%. Esse ano acho que passa um pouquinho de 200 mil, é muito menos do que Orlândia, mas 50% obrigatoriamente para a saúde, o restante a gente pode destinar para as entidades, para serviços que estão sendo prestados pelo terceiro setor, e com isso a gente consegue ajudar já
assim, aquela entidade que realmente a gente entende da necessidade, aquela entidade que está prestando um bom trabalho, e aqui em Batatais, graças a Deus, todas prestam um excelente trabalho naquilo que elas se propõem a fazer. Então, assim, é bom para o parlamentar, porque o parlamentar, tendo essa condição, não é um orçamento secreto, né? Mas é um orçamento que o parlamentar pode, ele, pessoalmente, destinar para aquilo que ele acha interessante. Quanto à consulta que está sendo feita, que a presidente nossa, a vereadora Andresa, está lançando, eu achei muito interessante, é muito bom, mas eu creio que nós temos que fazer isso através de lei, de fazer realmente um orçamento participativo com a participação do público, né, da população. E quando você fala, a população está participando, infelizmente não participa do número que a gente gostaria que participasse. Ah, mas vocês fazem as audiências públicas no período que a pessoa está trabalhando. Já aconteceu isso. Fui notificado pelo Tribunal de Contas para fazer no horário noturno. Fizemos no horário noturno. Deu menos gente ainda do que dava no horário comercial. Então, assim, é muito difícil, Paulo. Eu acho que a gente tem que criar, talvez, uma maneira de fazer isso de maneira online, de maneira contratar TV, contratar rádios e fazer com que isso chegue até as pessoas de uma outra forma que não seja presencial. Porque muitas vezes as famílias, né? Você vai fazer isso no período da noite, chegou do trabalho correndo, a mulher precisa organizar o jantar, precisa organizar o dia seguinte dos filhos na escola, e acaba que o dia a dia atropela essa questão. A gente até quer descobrir qual é o melhor horário, qual é o melhor dia para que isso aconteça. Mas, infelizmente, a adesão ainda é muito pequena. Eu acho o seguinte, sabe, eu até questionei, viu, bem, a nossa presidente aqui da Câmara, na última entrevista que eu fiz com a Andresa, que a Câmara precisa investir mais na divulgação do trabalho dos vereadores, porque fica sempre aquele chavão, vereador ganha muito e não faz nada, entendeu? Então fica essa ideia na cabeça da população, porque a população é mal informada, essa que é a grande realidade. A população não tem noção qual é o real trabalho de alguns vereadores, que precisava ser mostrado através de um jornal mensal que fosse, mostrando todos os projetos e o trabalho do vereador, na TV, nas rádios, e assim por diante. Tem que ter uma informação. Por que o Executivo pode e a Câmara não pode? Tem que haver lei para essa finalidade. A Câmara de Orlândia investe nesse sentido, Obeia? Eu vou pegar o gancho aqui, Juninho, referente aí às audiências públicas, né, para que a população participe aí do orçamento, né, participativo. Realmente, eu não vou dizer que é uma dificuldade, mas assim, referente a horário, se você põe meio-dia não dá, se você põe às 19 horas não dá, às 8 não dá. Então, nós tivemos a última audiência pública agora referente ao orçamento. Teve lá o jurídico da Câmara, a contadora da Câmara, a secretária da Câmara e os vereadores. A gente transmite, né, pelo um canal que nós temos lá, mas ainda essa questão da comunicação, eu acredito que falta muito ainda. Falta muito, eu não sei como que funciona aqui em Batatais, mas lá nós não temos uma rádio que transmite, rádio local, nós não temos um jornal, e fica tudo através da transmissão do Facebook e do YouTube, né? Ali é simultânea, né? As nossas reuniões são todas as segundas-feiras, que é transmitido também, quando há extraordinária, também é transmitido por esse canal. Mas eu também concordo que as câmaras em si, principalmente de cidades do nosso porte, elas têm sim que investir. Porque fica todo esperando para o final do ano para, vai devolver o 10º para o Executivo, né?
Orlando já teve ano ali de devolver 800 mil reais. O Júlio devolveu como presidente também. Depois ele eu vou tem culpa explicar. no cartório, viu, Bea? Eu vou Não, explicar, eu vou mas também já explicar. devolvi. Você também Eu também já devolvi. Eu não Na devolveria minha se eu fosse gestão- presidente. não, mas na minha gestão anterior eu devolvi também. Agora, eu estou presidente agora e nós já, junto com os vereadores, eu não procuro fazer nada por impulso, nada sozinho. Antes eu delego junto com os meus companheiros de Câmara, tá? Nós temos um problema ali que está se agravando e já está em processo de edital, de formatação, para a gente fazer uma reforma no prédio da Câmara. Por onde nós vamos começar? Pelo telhado. Se der um trovão, um relâmpago, já mora lá dentro. Então esse é um processo que já está vindo. Nós temos um carro lá, um automóvel de 2006. Precisamos ir para São Paulo esses dias atrás, vereadores, teve que ir em carro próprio. Nós não temos... Todo investimento que se fizer com o vereador aqui ou acolá é interpretado como gasto e não como investimento. Exatamente. Infelizmente é a Porque realidade. Você vê pelos próprios salários aí, esse aumento que é natural, que é normal de uma administração para outra, de uma legislatura para outra, são anos e anos aí sem reformar. Mas não interessa, aumentou o salário de político é pior do que aumentar imposto. Na Então, cabeça do povo é assim que funciona. Pela imagem que o cidadão tem e pelo retorno que os nossos orçamentos vêm dos impostos que é recolhido das populações. Da população. Então, isso daí, infelizmente, é a cultura. Ô, Júlio, pode falar. Agora eu brinquei com você, mas você pode se defender, não tem problema. Não, Mas eu brinquei sério, tá? Sim, o que acontece nas câmaras? Nós temos mandatos de 2 anos. Então, nós herdamos o orçamento do presidente anterior, ou da mesa anterior. Quando estive presidente, entrou a pandemia, nós ficamos vários dias, Exato. muitos dos funcionários não iam na Câmara, era home office, nós só ia o presidente, o pessoal da técnica, o pessoal em casa ou nos... Então, assim, todo o gasto da Câmara, aquele gasto maior, baixou. Mas isso não foi somente isso. Eu fui notificado pelo Tribunal de Contas, quase que não aprovam minhas contas, porque a devolução foi muito grande. Foi 2.400.000 reais de devolução. Veja você. Tá? Mas o que acontece, Paulinho? Quando a gente tem os 70, 30, porque a Câmara hoje, toda a Câmara Municipal, ela é essencialmente pessoas. Você presta serviço ali, são pessoas que estão ali. Então, o salário é 70%, o restante todos, investimento, equipamento, máquinas, reforma, é 30%. O que você tem que fazer? Aumentar os 30% para manter a equipe funcionando. Aqui em Batatais, como que é chamado o prédio da Câmara? Todo ano faz reforma. Por quê? Para gastar aquele dinheiro, para não devolver muito. No meu orçamento, quando eu fiz o orçamento, eu abaixei em 18% o orçamento da Câmara. Você tem que estar explicando, na realidade, eles não entendem como é que funciona. E se você não abaixa, suas contas não são aprovadas. É muito dinheiro. Aí fica sendo um orçamento fictício, um orçamento superestimado. E esse dinheiro não tem que estar esperando ali na Câmara 1 ano para ser devolvido no final do ano para o prefeito usar na saúde, nas escolas. Esse dinheiro já tem que ficar na prefeitura. Se eu não vou usá-lo, já fica lá na prefeitura, que o prefeito já dá o destino para ele. Perfeito. Agora, pode-se gastar mais? Obviamente que pode, porque é um orçamento, é um direito que a Câmara tem. Perfeito. Eu não pude, Paulinho, você sabe, meu sogro é proprietário da Radiodifusora, eu não pude nem renovar o contrato que nós tínhamos com ele, porque eu poderia incorrer em improbidade administrativa, porque eu estava renovar um contrato de mais de 20 anos que a rádio tem com a Câmara Municipal. Eu não pude renovar. Fizemos a consulta para o IBAN, fizemos a consulta, deixou ir para a Justiça aqui em Batatais, não aconselharam fazer. Então, por que eu vou fazer isso?
acabei prejudicando, né, uma coisa que já vinha há muitos anos, que é a transmissão das sessões pela radiodifusora, e eu acabei prejudicando por ser genro do proprietário da rádio. A Câmara de Orlândia, ela é mais técnica ou mais assistencialista? Como é que é o comportamento como um todo lá na sua cidade? Paulo, é assim, tem sim o assistencialismo, né? Isso aí, que é natural. Isso aí faz parte da... Você faz até como cidadão. Faz parte da gestão. E todos vereadores eleitos, né? Não só de Orlândia, eu acredito que antes de estarem vereadores, eles fazem sim um trabalho social fora da política. E estando na política, estando vereador, que é o nosso caso, ele consegue até, com mais facilidade em alguns casos, poder ajudar mais, né, situações, né, que realmente são necessárias. Agora, tem sim a parte muito técnica, sabe? Tem aquele técnico, tem aquelas pessoas que ficam mais ali vendo como que funciona para agir. Bem, acontece que o público, por exemplo, por isso que eu falo que falta informação, eles não têm noção que quando vai um projeto importante do Executivo, o vereador consciente, ele demora às vezes dias para estudar um projeto importante. Orçamento, então, nem se fala. Tá certo? Os presidentes da primeira comissão, da segunda, de obras, de todas as comissões da Câmara, eles não têm noção o que o vereador tem que estudar e se preparar para defender, para argumentar isso em plenário, assim por diante. A população não acompanha esse trabalho, eles não têm noção da significação, né, do significado realmente, da importância e da responsabilidade de um parlamentar na análise de um projeto, de uma propositura. Eles acham que vereador não faz nada, que vai lá de 15 em 15 dias, uma vez por mês, vai lá, vota de... E não é por aí o caminho, né? E exatamente é o que falta, esse esclarecimento da responsabilidade de um parlamentar, de um vereador, na votação de um projeto importante. Sem dúvida nenhuma. Nós estamos falando aí do orçamento, da lei do orçamento. Não é 2 páginas. O que contém ali dentro... Tem projeto que tem mais de 300 páginas. O que tem para você dar um parecer ali. Como você pega um projeto, como nós estamos falando aí do orçamento, não é 2 páginas. Ali dentro tem tudo ali dentro. Nós temos que ter até por isso que nós temos o nosso jurídico, né, da casa, que é para nos orientar. Porque ali tem termos técnicos, termos jurídicos, que um vereador, por mais que ele entenda, por mais que ele esteja no seu primeiro, segundo, terceiro mandato, ele não vai entender. Ele vai ter que ter alguém para orientá-lo a fazer a coisa certa. Eu particularmente, eu desconheço, pode até ter, mas eu não acompanho ninguém, que quando chega um projeto de orçamento anual em uma Câmara, existia algum que vote o contrário, não sei. Pode acontecer sim. Mas aí, de repente, se torna um voto político, que não é um voto a contento, que não é um voto respeitando o que está ali e respeitando a sociedade, respeitando a população. Por isso que tem que ser muito bem técnico e você ter alguém para te assessorar nessa questão do orçamento. Essa é a minha visão. Isso nós estamos falando de orçamento. Quanto os outros projetos polêmicos que entram na casa para que seja votado, e que lá fora, às vezes, já tem, esse vota contra, esse vota favorável, esse... Então, nós temos que conviver com isso. É por isso que nós temos que estarmos preparados para a hora que a gente ter a responsabilidade do voto, você votar consciente. É você colocar a cabeça no travesseiro depois e dormir. E perante a sociedade e a população, você ter tranquilidade para sair na rua. Quando eu candidatei pela primeira vez como vereador, teve um colega que falou assim, olha, eu vou te falar 2 coisas. Ele já era vereador. Você não se iluda não. Até hoje você foi estilingue. Você está na imprensa, na rádio, você cobra, você bate.
a partir de amanhã você vai virar saco de pancada e muro das lamentações. E não deu outra. A hora que eu cheguei no terceiro mandato, eu já entendia o porquê daquela primeira colocação. O porquê da colocação. Ô, Júlio, eu não entendi. Você fez uma colocação há poucos dias aí, você questionou o prefeito se ele estaria fazendo porque vai começar a reforma do nosso bosque. Você perguntava se teria um outro bosque municipal? Eu não entendi aquela sua colocação daquele momento. Não, Paulo, eu julgo esses bolsões dentro da nossa cidade. Qualquer cidade hoje, ela precisa do verde, né? Sim. Eu acho muito importante nós termos aí bairros bem arborizados, avenidas arborizadas. E o nosso bosque municipal é um patrimônio que nós temos. Eu entendo assim. As pessoas gostam demais de fazer suas caminhadas lá. Eu acho até que agora com a reforma nós podemos criar coisas novas para estar sendo desenvolvidas dentro do nosso bosque. O que eu sugeri para o prefeito, eu venho falando isso já pessoalmente para ele e fiz também através de indicação, porque a gente não pode simplesmente votar e determinar uma área para que seja criado um novo bosque municipal. A nossa cidade tem crescido muito ali para o lado do Canadá, do Mariana, do Veneza, agora com a desafetação também do aeroporto municipal, aquela área, aquele espaço da cidade ali merece, ao meu modo de entender, um bosque para atender essa parte de cada cidade. Onde que você fala? No fundo ali do Canadá, tem uma área grande ali. Eu vou aproveitar esse teu gancho, agora eu entendi onde você quer. Tem uma área extraordinária aqui dentro de Batatais, que é logo depois da ponte que liga o Central Park com o Adolfo Beolato, que tem uma cascatinha, uma cachoeira bonita, e uma ali. área verde enorme ali. Aquilo ali daria uma área de lazer extraordinária, é um mini bosque natural que nós temos. Então, eu também. acho que assim, nós tivemos o privilégio, eu sempre falo isso para o prefeito, foi o seu tio-avô que criou aqui o bosque municipal, doutor Alberto, né, Gaspar Gomes. E está nas tuas mãos agora nós termos mais a possibilidade de um outro bosque, atendendo uma outra região da cidade. Então eu venho falando com isso, pedindo isso para ele há algum tempo e fiz aí a indicação para ficar registrado que a gente pensa no meio ambiente, que a gente tem interesse de manter um ambiente saudável aqui para a nossa população. 2021 nós fizemos o plantio, Paulo, de 220 ipês brancos numa praça aqui, numa área verde aqui do Mariana, onde nós denominamos Memorial das Vítimas da Covid. Domingo passado eu passei lá para dar uma olhada como é que está, até vou pedir para alguém lá fazer o coroamento das mudas. Aquilo na hora que tiver com copa formada, aquilo tiver realmente formado um bosquezinho ali, aquilo vai ser lindo demais. Se você vê um ipê branco florido, perfeito, ele é lindo e remete às nossas perdas, aqueles entes queridos que nós tivemos. Então, assim, é um local da cidade que eu quero, enquanto político, estiver na política, poder cuidar daquilo ali. E a sua análise em relação à administração atual de Orlândia? Bom, Paulinho, eu, antes de estar presidente, né, nos 2 primeiros anos, eu era o líder do prefeito, né, no caso do Dr. Sérgio Bordini. Então você era líder. Eu era o líder dele, né, do prefeito, e hoje eu estou como presidente. O meu relacionamento com ele é um relacionamento de extrema confiança, de extrema responsabilidade, né? Principalmente isso, e consideração. Nós pegamos ali em Orlândia um momento muito difícil, que vem naquela questão de obras paradas. Nós pegamos 3 creches paradas, ginásio de esporte parado há mais de 10 anos para reforma, ruas sem asfalto, um prédio lá que é chamado de centro administrativo, nós entregamos há pouco, desde 2008 parado nós entregamos. Está tendo uma operação RECAP lá agora de 400 ruas na cidade, vai dar mais de 50 quilômetros de asfalto dentro da cidade. O Dr. Sérgio é uma pessoa, que eu posso dizer, é uma pessoa visionária,
ele pensa na cidade, ele pensa no município, ele governa assim com extrema preocupação do que está acontecendo no município. Já visto que eu estou falando das obras que estavam paradas, agora, entre outubro e novembro, das 3, nós vamos entregar 2 creches já prontas. Entregamos o ginásio de esporte, entregamos o centro administrativo, que já está em funcionamento, e várias outras obras que estão aí esperando aí o processo licitatório para que seja entregue. Então, o doutor Sérgio, ele governa com muita responsabilidade, né? Ele tem a Câmara Municipal, ele tem a maioria na Câmara, né? Que, assim, para te dizer a realidade, que todos sabem... Fica numa posição mais confortável. Fica numa posição mais confortável, né? Uma posição de confiança dos seus entes ali que está do seu lado, né? Acredito que, mesmo que exista a oposição, não existe projeto ali que não é discutido e que não é votado. Projetos do administrativo, Paulinho e Júnior, não teve um projeto do administrativo até nessa última sessão que nós fomos na segunda-feira passada, que foi recusado. Entendi. Então, assim, há de se enaltecer o trabalho do Dr. Sérgio. Na minha opinião, é um trabalho de excelência, tá? É um trabalho que realmente ele trabalha para a cidade, ele quer o bem da cidade que ele está administrando. Perfeito. Ô, Júlio, você tem marcado posições firmes aí em algumas votações, mostrando uma certa independência realmente. Não sei se é com vistas já a eleição do ano que vem, ou se é uma postura sua que você sempre adotou ali nesses teus 2 mandatos. Agora eu quero te perguntar o seguinte, você está no PSDB ainda, né? O PSDB teve uma debandada em 2020 aí com 40% dos prefeitos do partido saindo. Aliás, o PSD aglutinou a maior parte desses prefeitos e tudo mais. O que você pensa nisso? Aliás, teve eleição hoje, acho que o Sandro Araújo, acho que me informaram, né? Eu não acompanhei. O Sandro Araújo assumiu. Sandrinho, você está sempre pegando rabo. Você faz um trabalho extraordinário aí na Secretaria de Esporte. Mas você adora pegar rabo de foguete. Mas ele é um PSDBista aí de 4 costados. Ele é firme, né? Ele não muda, não. Paulo, está tendo hoje, né? Está sendo hoje a eleição. Até preciso passar lá na Marilda para ver como é que está sendo encaminhado. Eu estou no PSDB desde 2011, mas como candidato, minha vida política partidária mesmo como candidato, comecei em 2016, fui vitorioso em duas eleições, né, 2016 e 2020, e tenho muito a agradecer ao PSDB. É um partido que te deixa trabalhar, não tem extremistas, mas, assim, nós tivemos principalmente aqui no estado de São Paulo, que a gente acompanha um pouco mais de perto, alguns dirigentes que, meio atrapalhados, vamos dizer assim, acho que deixou a desejar. O PSDB... conseguiu nas eleições para governador muitos prefeitos ao seu lado, mas de que forma que isso aconteceu, né? Foi através de recursos, então não foi uma coisa pensada realmente em fazer um partido forte. Isso daí foi conveniência. E isso, a partir do momento que você perde a eleição, que o governo, que também os 20 anos do PSDB no governo desgastou demais. O Rodrigo, acho que tinha plenas condições de ser o nosso governador e ser um bom governador, mas ele sofreu um desgaste do partido estar à frente do governo por décadas, né? Então, assim, eu acredito que o PSDB está assim, tornando-se um partido bem pequeno a partir da eleição passada. Você acha que é uma sigla pesada hoje para carregar? Ao invés do partido carregar Paulo, o candidato tem que carregar a sigla. Por incrível que pareça, as pessoas que estiveram comigo aqui na eleição, me ajudando na eleição, elas não podiam entrar em alguns bairros aqui da nossa cidade, por ser PSDB. Mas eu falava, Bea,
que nós temos, antes do intervalo, que nós temos o pior salário realmente da América Latina, que a esfera federal, com todos os desmandos que estão acontecendo na política federal, estadual também, que refletem no município, e em contraposição o próprio município, com seu orçamento enxuto, não consegue oferecer a contrapartida dos impostos que são arrecadados para a população. E aí vem essa descrença, não é verdade, das populações, dos municípios onde mora o cidadão em relação à classe política. Quais as expectativas? Eu quero que você comenta também, Júnior, em relação às eleições do ano que vem. Referente ao salário mínimo, essa questão do salário mínimo aí, ela é discutida desde da CLT lá de 1937. Então, a questão do salário mínimo, eu vejo assim, para ter um avanço no salário mínimo nosso, no país, eu vou ser sincero com você, eu não vejo expectativa a médio prazo. É muita promessa, né, É muita condição. Para você ter uma ideia, Juninho, para votar o salário mínimo para 1.320, não sei se vocês acompanharam, agora que saiu o real a aprovação do salário mínimo no Senado. Ele estava vigente 1.320 por portaria. Então, agora sim ele é 1.320. Mas lá na calada da noite eles votam o aumento deles lá uma boa, né? Tranquilo, em 24 horas. Mais, né? Menos que isso. Mas assim, voltando na política, eu vejo assim, principalmente na política local, que vai ser as eleições no próximo ano. Primeiro que a minha visão, que não está vindo mais assim aqueles aventureiros, né? Não está vindo aqueles aventureiros, mais contrapartida, não está surgindo novos políticos. Mas você não acha que é culpa dos partidos, principalmente? Exatamente. Esse número de partidos que o Brasil tem hoje, que é um absurdo. Nós temos 55 partidos, não lembro quantos partidos nós temos. E tem lá uma fila, uma pilha lá esperando para ser dado aí o consentimento para se criar mais partidos. O desrespeito à mulher que é usada simplesmente para completar a cota feminina. E isso não é agora. Foi o orçamento que eles não desceram. Você vê agora que nós vamos ter que essa nova lei, nessa nova regra das eleições do ano que vem, uma chapa de candidatos a vereadores. Vamos falar de vereadores. Você pode ter 14 candidatos. Você tem que ter 30% de mulher. Hoje eu vejo lá na minha cidade as pessoas que comandam os partidos dificuldade para conseguir mulheres. E quando põe laranja, né? Por quê? Por que dificuldades? Quando que as mulheres vão entrar definitivamente na política? Porque quando elas são convidadas, você acabou de citar aí. Entendeu? Então, a participação da mulher, ela não é efetiva como ela tem que ser. Exato. Falta respeito. Não tem escolha, Falta respeito. Falta respeito. E às vezes aquela mulher que realmente está engajada e quer mesmo ser realmente a disputar uma eleição na sua cidade, no seu município, muitas das vezes ela não tem legenda. Exato. O partido não aceita ela porque ela tem idealismo, né? Ela tem ideias, ela sabe a realidade, ela sabe o que ela quer. Então essas mulheres, elas são excluídas do sistema, Paulo. Com certeza. Elas não têm a oportunidade que merecem ter e que precisam ter, tá? Essa é a minha visão em termos de política referente à mulher. E o ano que vem, assim, passamos por um momento difícil aí de pandemia, municípios passando dificuldade. Muitos municípios arrumou a casa, né, conseguiu se ajeitar. Outros ainda passam muita dificuldade. Nós sabemos que tem município que passa muita dificuldade. Mas assim, eu vejo que principalmente aqueles que estão no cargo hoje, principalmente prefeitos, né, que é aí de primeiro mandato, que vai para a reeleição, ele tem uma visibilidade maior, que ele está hoje sentado ali na cadeira, né? Perfeito. Ele é o executivo, ele é o prefeito da cidade. Exato.
E aqueles que vêm, eles têm que ter, sim, um grupo muito forte para vir. Perfeito. E prefeitos que vão sair agora do segundo mandato, ele tem que construir um novo político no cenário para disputar a eleição, para que o partido continue no cargo. Perfeito. Júlio, eu gostaria que você fizesse uma análise também rápida aí, o que você pensa a respeito da administração do Juninho Gaspar e qual a tua expectativa para as eleições do ano que vem também. A expectativa é boa, Paulo. Eu creio que o governo que está aí está fazendo um bom trabalho. É óbvio que todo governo gostaria de fazer muito mais. Eu tenho certeza que o Juninho gostaria de estar investindo muito mais na questão de sanar o nosso problema de água no município. Está trabalhando também nesse sentido. Então, assim, ele tem colocado, vamos dizer, o dedo na ferida de várias feridas que nós temos abertas aqui no nosso município, dando visibilidade para o crescimento da nossa cidade. Nós, enquanto Câmara, também ajudamos muito ele na questão da aprovação do empréstimo do Finisa. São 28 milhões que serão investidos, que está sendo investido na infraestrutura da nossa cidade. Eu penso na questão, hoje me preocupa muito a qualidade do emprego que nós temos nas cidades. Nós temos que tentar trabalhar isso a médio, longo prazo, questões de empregos de qualidade. Sabe, Paulo? Nós temos que trazer a tecnologia para perto da administração pública, usar a tecnologia, criar clusters de empresas onde a gente possa estar agregado em alguma geração de algum tipo de técnicas de trabalho que dê a qualidade para esse trabalho. Então, assim, eu tenho uma esperança nessa administração. Eu estive na outra administração como vereador e nós estamos encontrando uma abertura muito grande. Tudo que você leva, nada é descartado, tudo é conversado, tudo é colocado, os pontos positivos, pontos negativos, e vamos fazer. Nos meus 2 anos de presidente da Câmara, estive em vários lugares com o Juninho, conseguimos várias coisas assim para o nosso município. Nós trabalhamos bem, eu acho que nós temos que manter esse caminho aí. Bea, quais são as suas intenções? Você pretende lá na cidade de Orlândia, hoje como presidente atual da Câmara, disputar aí um cargo majoritário ou você vai tentar a sua reeleição? Eu já tive... Na verdade, eu já tive convite aí para disputar aí na majoritária numa chapa, né? Mas eu estou no MDB, eu respeito, né, o MDB, a legenda do MDB. Eu sou um membro, eu estou vereador pelo MDB, mas o político, ele pretende seguir o seu caminho, vice-prefeito, prefeito, né? Mas, assim, eu estou à disposição do meu partido, né? Espero aí nas reuniões, nas convenções, apresentar o meu nome, né? Porque nem sempre a candidatura é nossa, né, Bia? Então, eu pretendo apresentar meu nome, mas sem aquela vaidade de tem que ser eu quero ser, de maneira nenhuma. Eleição, né, e política, você tem que ver aquela pessoa que estiver realmente nas pesquisas, em debates, em conversa, que estiver melhor, eu vejo que é o melhor caminho para que isso aconteça. Ô Júlio, você já ouviu falar que você vai ser vice, que você vai sair candidato a prefeito? Você falou ainda há pouco que vai ter uma reunião com a Marilda em relação à eleição do PSDB, até mesmo para estudarem o futuro do partido e dos seus posicionamentos futuros como políticos da nossa cidade. Você tem uma pretensão, Júlio, de disputar um cargo majoritário? Ô Paulo, eu costumo ter uma frase para isso, mas antes dela eu vou falar qual que é o meu posicionamento hoje. Eu quero trabalhar até o último dia do meu mandato. Independente se eu tiver condição, se eu não tiver condição de disputar uma candidatura
ao executivo. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho, aquilo que eu acho que eu tenho que fazer, aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu me propus a fazer. Se isso me levar a esse caminho, e aí entra a frase que eu sempre, acho que eu já usei ela aqui uma vez, vou usar novamente. O que é meu vai vir para mim. O que não é vai passar, alguém vai pegar no meu lugar, mas aquilo que Deus colocou no meu caminho vai chegar até a mim de uma maneira ou de outra. Então eu não me preocupo muito com isso, sabe? Eu não tinha pretensão de ser vereador, fui vereador já mais velho, né? Nunca tinha nem pensado nisso. Chegou para mim duas vezes o mais votado da cidade. Isso já me enche de orgulho de estar trabalhando. E te credencia também para disputar um cargo majoritário. Eu entendo que eu estou num caminho. Eu estou percorrendo esse caminho, conhecendo esse caminho, que eu acredito que vai me levar a alguma coisa nesse tipo. Bom, bem, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua visita, você se deslocar lá da cidade de Orlândia para nos dar a honra aí de conversar conosco aqui no cenário político. Eu que agradeço você, a TV, a Rádio Educador, por estar me recebendo, Batatais, por estar me recebendo aqui, tá? Conhecendo aqui o meu companheiro, né, o Juninho. E agradeço, estou sempre à disposição. Será um prazer estar aqui de volta falando com vocês. Ô Júlio, muito obrigado também pela sua presença e ter retornado ao nosso cenário político. Eu que agradeço, Paulo, agradeço a direção da TV, da rádio, conhecer aqui o nosso colega Beia, prazer grande, Batatais está de portas abertas sempre para você, Beia. Obrigado. A nossa Câmara também, e desejar aí um final de semana